Olá, meu nome é Luiz Wiener de Silva Santos, sou aluno do segundo termo do primeiro ano de Educação Física na Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, na unidade de Presidente Prudente. Hoje a gente vai falar sobre um trabalho realizado com a disciplina de Práticas em Anatomia Geral. E o assunto em questão específico do vídeo vai ser sobre o nosso sistema tegumentar. Então vamos lá. Primeiramente, o que seria o nosso sistema tegumentar? Quais são as funções do nosso sistema tegumentar? O sistema tegumentar ele começa na nossa pele, certo? E aí ele tem por função, então, ajuda a manter a nossa temperatura corporal constante. Além de proteger também do ambiente exterior e de fornecer informações sensoriais com relação ao ambiente que nos envolve. E o sistema tegumentar ele é composto, segundo Junqueira, ele é composto pela nossa pele e seus anexos. E quais seriam esses anexos? São os pelos, as unhas e as glândulas. Quais glândulas? Sudoríparas ou sudoríferas, sebáceas e as mamárias. Nesse caso, a pele e os apêndices, que são as glândulas e os pelos e as unhas, eles desempenham algumas funções também, e essas funções juntos à pele formam o sistema tegumentar. Funções que seriam como, por exemplo, regular a temperatura corporal, como eu já mencionei, armazenar o sangue, proteger o corpo contra o ambiente externo, detectar as sensações cutâneas, ou seja, as sensações externas à pele, e excretar e absorver substâncias e sintetizar a vitamina D. Prosseguindo então com alguns conceitos para maior entendimento sobre o nosso sistema tegumentar. Primeiro eu vou descrever para vocês o conceito de pele. Segundo Bernardo, a pele ela é uma camada elástica que reveste a superfície do nosso corpo. É como o nosso maior órgão corporal, inclusive do sistema tegumentar, porque ela reveste a superfície de aproximadamente 2 metros quadrados do nosso corpo. E ela funciona como a principal barreira física contra o meio externo. Então ela vai desempenhar diversas funções vitais de comunicação e controle que garantem o funcionamento da homeostase do nosso organismo. E ela possui algumas características que devem ser levadas em conta, como por exemplo a elasticidade. Que a elasticidade é legal a gente falar porque é a capacidade da distensão da pele em retorno à posição inicial. Geralmente ela é mais elástica nas regiões da pele fina e nos jovens. Mas o que acontece? Muita gente confunde a elasticidade com a função do colágeno. Porque o que acontece? Quando a gente puxa a nossa pele aqui assim, você pode ver que ela aguenta ser esticada e quando você solta ela rapidamente volta para o lugar, certo? Em idosos, por exemplo, a pele é mais fina. Se você puxar assim a pele aqui de um idoso e soltar, você vai ver que ela demora um pouquinho mais para voltar ao lugar de origem dela. Isso aí é o conceito de elasticidade, que é a capacidade da extensão da pele voltar à origem do puxão. A resistência dela ser puxada assim, ela aguentar ser puxada, isso é função do nosso colágeno, certo? Então, e aí nós conhecemos a pele como pele fina, que pode ser separada em 4 camadas de epiderme, que é referente a áreas ventrais e flexores anteriores. E a pele grossa, que é encontrada nas regiões dorsais, nas áreas também de extensoras das articulações e na região onde ocorre geralmente atrito. Por exemplo, palma da mão e planta do pé. Elas não têm pelos, nessas áreas inclusive elas não têm pelos e nem as glândulas sebáceas. Continuando, um pouquinho agora sobre a estrutura da nossa pele. A estrutura da nossa pele ela recobre a superfície externa do nosso corpo, como eu já mencionei, e é nosso maior órgão. Então a gente pode separá-la em 2 partes principais, que seriam a parte superficial, que é mais fina, que é composta de tecido epitelial. Essa parte é chamada de epiderme.
mais pra frente eu vou aprofundar melhor esse conceito sobre epiderme para vocês, e ela é avascular inclusive. E aí uma parte mais espessa e mais profunda, que é formada de tecido conjuntivo, que é chamado de derme e é bem vascularizada. Além disso, tem algumas fontes que vão apresentar uma terceira camada, umas fontes mais antigas, que seria a hipoderme, mas ela não faz parte da pele, ela é tecido subcutâneo, certo? Mas ela também vai estar inclusa na explicação desse vídeo. Então, vamos lá. Continuando aí, falando sobre a epiderme, né, nosso tecido epitelial, ela, como já dito, ela é a camada externa da pele e é composta do epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Ela não contém vasos sanguíneos e é composta de 4 tipos principais de células, que são o queratinócitos. Queratinócitos, eles são 90% das células epidérmicas, então estão dispostas entre 4 ou 5 camadas e produzem a proteína chamada de queratina. Já vou falar um pouco mais para vocês sobre a queratina, porque ela é importante para o funcionamento do organismo e ela está muito presente nas funções da pele. Aí também produz as glândulas, os grânulos lamelares, que é parte da nossa parte granulosa da epiderme, que vão liberar a substância permeabilizante, né, que diminui a entrada e a perda de água e inibe a passagem de materiais estranhos. O que acontece? Ela vai formar uma camada. A nossa pele não é totalmente impermeável, então ela precisa desse auxílio para evitar que nosso corpo vá desidratar, né, vai perder muita água, vai ajudar no equilíbrio da perda de água e na invasão de corpos estranhos, como bactérias e vírus no nosso corpo. Aí o segundo tipo de célula que ela produz são os melanócitos, que são aproximadamente 8% das células epidérmicas. Eles se desenvolvem a partir da crista neural de um embrião e produzem um pigmento da melanina, que aí é o pigmento que vai dar a coloração da pele. Mas posteriormente eu vou falar mais sobre isso também. Então ele possui, qual é a forma dele? Ele possui um corpo celular cúbico e tem ramificações longas, como não sei se dá para observar direitinho, mas tá na imagem ali como o segundo, de cima para baixo, o segundo desenho, certo? Aí a melanina, o que acontece? Ele produz a melanina ela é pigmento vermelho, amarelado ou marrom preto e contribui para a coloração da pele, inclusive na prevenção e absorção dos raios ultravioletas, que são prejudiciais para a nossa pele, né? Então, aí os terceiros vão ser as células de Langerhans ou dendríticas, que elas se originam na medula óssea vermelha e migram para a epiderme, no caso, onde aí elas vão constituir uma pequena fração das células epidérmicas. Elas possuem uns longos prolongamentos ramificados também e se situam entre os queratinócitos adjacentes. Elas participam dão resposta imune contra os micróbios, né, que invadem a nossa pele. E aí que entra a melanina produzida pelos melanócitos, porque essas células de Langerhans, elas são facilmente danificadas por raios ultravioletas. Então o pigmento da melanina e a da queratina, que vai ser, e a queratina que vai criar impermeabilidade, né? Elas vão ajudar na prevenção da absorção desses raios que são prejudiciais para essas células que têm uma função tão importante no nosso corpo. E por último, o último tipo de células vão ser as células de Merkel. Elas são, embora sejam menos numerosas, né, elas são localizadas na camada mais funda da epiderme, ficam mais interiormente, né? Interiormente, camada mais profunda da epiderme. Elas fazem um contato com um prolongamento achatado do neurônio sensitivo, que é o disco tátil de Merkel.
eles juntos detectam as sensações do tato, certo? Aí tudo bem, falando agora sobre a nossa coloração, né? Relação da epiderme com a nossa coloração. Ela tem 3 tipos de pigmentos que dão para a pele uma ampla variedade de cores. Aqui no quadro eu demonstro 36 variedades de cores da pele humana, certo? E está diretamente ligado a esses 3 pigmentos. E são eles a melanina, caróteno e a hemoglobina. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles, para a gente aprofundar os estudos. O primeiro deles, a melanina, né? Ela tem uma ampla variação e produz diversas colorações da pele, variando desde o amarelo claro até as marrom avermelhadas. A diferença entre essas duas formas de melanina, né? Tem 2 formas de melanina, desculpa, não tinha dito, e existe uma diferença entre as duas. É a feomelanina, que é a do amarelo ao vermelho, e a eumelanina, que é do marrom ao preto. Que no caso é mais aparente no cabelo, né? As células produtoras da melanina, os melanócitos, são mais abundantes geralmente na epiderme do nosso pênis, as papilas mamárias e as areolas, que no caso essa área em torno das mamilas. Por isso que a gente pode reparar que são partes mais escuras do nosso corpo. Geralmente são as partes com coloração mais intensa. Os melanócitos, eles vão sintetizar a melanina a partir de um aminoácido tirosina, com a presença de uma enzima chamada tirosinase. Essa síntese vai ocorrer na organela do melanossomo. Aí é a quantidade desse pigmento que vai diferenciar a cor da pele das pessoas. Acontece alguns casos em parte da população que no caso, por exemplo, as sardas nada mais são do que acúmulos de melanina. E aí no caso existem 2 tipos, tem a efélide, que são as sardas claras, e os lentigos, que são as sardas escuras ou decorrentes das manchas da luz, da exposição da luz solar. Ainda assim, também tem as manchas senis, que é a dermatose, né, solar, porque elas surgem à medida que nós envelhecemos. São aquelas manchinhas que são encontradas mais achatadas nos idosos, em forma de lentigo, e variam da coloração. Geralmente da meia idade até o fim da vida vão aparecendo essas manchas, né, que vai do marrom claro ao preto, aí no caso. Sim, aí falando agora sobre o caróteno. O caróteno é um pigmento que nós não produzimos, então nós precisamos consumir ele. Ele é um pigmento amarelo-laranjado que confere a gema do ovo e as cenouras na sua coloração. São precursores da vitamina A. Ele é usado para sintetizar alguns pigmentos necessários também para a nossa visão. Então ele fica armazenado no extrato córneo, que é a primeira camada da epiderme, logo nós vamos falar sobre isso, e as áreas adiposas da derme, e a tela subcutânea em resposta à ingestão excessiva de alimentos. No caso, o que é essa resposta excessiva de alimentos? Vai ser o que vai ficar em nossa reserva de energia, na tela subcutânea, que a gente chama de gordura, certo? E aí, por último, mas não menos importante, as hemoglobinas, que ela é decorrente, tem da cor vermelha, né? Tem cor vermelha por ser o pigmento transportador do oxigênio e eletrócitos, né? Até no sangue. Aí então essa é a tabela de von Lütjen, que é a tabela cromática de von Lütjen, mostra 36 tipos de coloração da pele humana. Agora, seguindo adiante, nós vamos falar um pouco da derme. A derme, gente, em relação à nossa epiderme, ela é uma camada um pouco mais interna.
E aí ela é composta de tecido conjuntivo denso, não modelado, resistente. E ela contém fibras elásticas e colágenas. E é muito mais espessa do que a epiderme, no caso. Por que disso? É porque ela vai... É como se ela fosse a casa de máquinas do nosso sistema tegumentar. Por que isso? Porque ali ela vai ficar entre o tecido subcutâneo e a epiderme. Então tudo vai passar por meio dela. As nossas glândulas, tecido nervoso, tudo vai passar ali por dentro. Então é importantíssima, porque por ela vai passar respostas cutâneas que nós vamos ter do sistema nervoso, certo? Então aí a espessura dela varia de região para região do corpo, porque tem algumas partes do nosso corpo que possuem uma camada a mais de pele, no caso da sola dos pés e a palma das mãos, ou planta dos pés, perdão, e a palma das mãos. E então ela possui a capacidade de estender e encolher facilmente, isso por conta da propriedade de elasticidade para esticar e voltar, e do colágeno, que é a resistência do nosso tecido. Então, segundo o Tuque, ela é um tecido conjuntivo constituído por uma grande variedade de tipos celulares e por uma abundante matriz extracelular. Além disso ainda, as células que se encontram nessa camada aí na derme, elas incluem células fixas e macrófagos migratórios. E essas células fixas, elas são fibroblastos, e as migratórias incluem macrófagos, mastócitos, eosinófilos, neutrófilos e células dendríticas intersticiais dérmicas, ou imunovigilância, no caso, que é do sistema imunológico de vigilância. Aí vasos sanguíneos e nervos também estão engatados na camada dérmica, certo? Como eu já havia dito. A nossa camada epiderme, como é mais exterior, ela depende muito das outras para conseguir. Na realidade, todas elas dependem delas, das mesmas. Mas o que acontece? Por que a epiderme depende da derme para sobrevivência? Porque por conta justamente ela vai fazer a passagem, né, do tecido para a última camada da nossa epiderme, que vai ser o tecido morto, que é o principal responsável por servir de alimento para bactérias e vírus que convivem no nosso meio, que nós convivemos, estamos diariamente expostos, e evita a invasão desses organismos junto aos anexos. Tá. E aí, no caso, na derme nós vamos encontrar a região papilar, né, que vai ser a parte mais superior da derme, que é a que vai fazer essa ligação entre a parte basal da epiderme com a nossa derme. E vai dar, então, vai fazer passagem desses nutrientes e desse tecido, e vai também receber o estímulo do sistema nervoso, que são os estímulos sensoriais físicos. Então aí nós temos a constituição de halos capilares, que vão ser vários vasos, né, que vão distribuir informação para o epitélio e levam a informação também do epitélio para o corpo todo. Tem também as papilas dérmicas, que são as estruturas digitiformes que vão se projetar ali entre as cristas da pele. Elas vão se encaixar ali para ter mais aderência, também para prender o epitélio na derme. E elas também se encaixam para ter mais superfície de contato entre as células epiteliais e a derme, como eu havia dito já. Vão ter as alças capilares, que vão estar em todas as papilas dérmicas, os corpúsculos táteis, ou corpúsculos de Meissner, que contêm os receptores táteis encapsulados, e no caso então são terminações nervosas sensitivas que vão detectar o tato. E as terminações nervosas livres, que diferente das encapsuladas, elas são livres porque são ramificadas, e
elas iniciam o sinal e recebem, não só além do tato, elas vão receber as sensações, né? Que no caso de calor, frio, dor e cócegas. No caso já envolve o tato, né? Ela também vai receber, também pode ser ter características como, vamos relacionar elas com as impressões digitais, ou usando nossas pegadas, que vão partir da abertura dos ductos sudoríferos, que vão se abrir nos topos dos cristais epidérmicos, e aí que, além de gerar o suor e as cristas, ainda vai caracterizar essa impressão digital e a pegada. Aí as funções da derme, então. As funções da derme, quais são? A derme, ela possui a função da elasticidade cutânea, ou seja, que vai ser aquela capacidade já mencionada e conceituada de retornar à posição original, quando ela é submetida ao estiramento. Por ela ser uma região também ricamente vascularizada, ela é responsável ainda pela nutrição e oxigenação da epiderme, que é feita através daquela ligação da camada basal da epiderme com a parte do topo da nossa derme, certo? Que ali vão estar além de tudo, vão estar localizados as cápsulas e os nervos ramificados, livres, né? Aí na derme também vão existir os vasos linfáticos, as glândulas, folículos capilares e nervos, que vão juntos, eles vão formar um sistema que proporciona ao humano sentir a sensação do toque, dor, pressão e a temperatura. Partindo para o nosso próximo tecido, o que eu disse que não é considerado por algumas fontes, desculpa, que é considerado por algumas fontes, hoje em dia não é considerado mais como parte da pele, é o hipoderme, ou no caso, tela subcutânea, o tecido subcutâneo. Ele é localizado mais interno ainda em relação à epiderme e à derme. Ele está abaixo da derme. E então ele é uma camada de tecido conjuntivo, que não é parte da pele, e vai se diferir de uma região para a região do corpo, depende da região do corpo, ele difere. É camada fina, na maioria das áreas, e ele consiste em um tecido conjuntivo frouxo, que é chamado de tecido areolar. E em outras regiões, a camada resistente espessa de faixas fibrosas de colágeno é acompanhada por tecido adiposo. O porquê? Por que disso? É por conta das funções da nossa tela subcutânea. Por que ela vai atuar como um tecido frouxo? Porque ela vai unir as camadas superiores da pele com as estruturas mais profundas. E ela absorve também o choque, por conta de ser camada de reserva de energia e gordura, ela ajuda na absorção de impactos. Então, você pode observar que uma pessoa que é mais rica em tecido adiposo e está mais fortinha, ela tem menos chance de quebrar um osso do que uma pessoa que já é mais idosa e está mais magra, certo? Aquele idoso que já é mais fortinho tem menos probabilidade de fraturar um osso quanto o idoso está mais magro, por conta dessa absorção de choque proporcionada pelo tecido adiposo, por essa tela subcutânea. Então, em determinadas regiões, né, do nosso corpo, como nas palmas da mão e nas solas do pé, ela forma conchinhos adiposos resistentes, que é composto de faixas fibrosas e colágeno. E aí ele absorve o choque e protege o osso e os músculos subjacentes. Além disso, ele é o principal local de armazenagem de energia do nosso corpo. Ele é um metabólico ativo, um tecido ativo, metabólico ativo, porque ele tem numerosas terminações nervosas e as redes vasculares, que vão ajudar a regularizar e mobilizar a energia armazenada. O que acontece? Quando a gente tem uma alta ingestão dos lipídios e de carboidratos e com a ação dos lipídios, nosso corpo acaba criando essa reserva de gordura, e por isso é tão difícil perder essa gordura quando a gente se exercita.
Nosso corpo vai pegar a energia e essa é a sobra de energia. Então nós temos que queimar toda aquela energia que está ali para começar a usufruir dessa sobra e começar a queimar essa energia, essa gordura para assim perder o peso e perder a massa adiposa, no caso. E como mais uma característica de função, ele atua como um isolante, que vai ajudar a retardar a nossa perda de calor corporal, certo? Então tá, seguindo, agora nós vamos para aqui nessa imagem dá para ver melhor a composição da nossa pele, dividida em epiderme e derme, e além disso já começa a introduzir os apêndices e os anexos do nosso tecido tegumentar. Como vocês podem observar ali na nossa composição da pele, temos ali a primeira camada, que vai ser a camada epiderme, né? Vai ser a epiderme. A epiderme ela é dividida em quatro camadas. Vão ser ela a primeira camada, que é a camada córnea, que é de tecido morto. A segunda camada, mais interiormente, vai ser a granulosa. A terceira camada vai ser a camada espinhosa. E a nossa quarta camada, que é a que vai ficar na base, que vai ligar com as papilas dérmicas e vai receber os nutrientes, que aliás é a nossa única camada da epiderme que é capaz de fazer a mitose, dividir as células para criar esse tecido, é chamada de camada basal, certo? Então ali aparece mais a nossa crista epidérmica, que vai ser a que vai se unir ali nas papilas dérmicas. Ali também aparece o nosso poro sudoríparo, que é onde vai abrir para nossas glândulas sudoríparas, onde a gente vai suar, certo? Ali tem o mais central, exemplifica a haste do pelo. O pelo a gente vai falar logo mais, já sobre ele e a divisão dele anatômica, tá bom, pessoal? Aí ali temos também, que pode ver, eu gostaria de destacar também o músculo eretor do pelo, que é o que vai manter ele, é o que vai fazer a reação quando receber o estímulo dele ficar ou ereto e mais arrepiado, ou contraído, não, relaxado e mais caidinho, para manter o calor no caso, certo? Ali a raiz do pelo. As nossas glândulas, que começam a aparecer ali, glândulas sebáceas, que vão ficar junto ali encostadas na composição do nosso pelo também. Mais abaixo ali a gente pode ver na derme tem a região papilar, região reticular, que é onde vai ter a passagem da nossa glândula sudorífera, vai ter o nervo sensitivo, vai ter o músculo eretor do pelo, como eu já disse, vai ter o início do nosso pelo também vai sair dali, vão ter os vasos e ela vai ser encabeçada pela nossa alça capilar ali, as papilas dérmicas, que vão fazer essa ligação com o tecido superior, certo? E ali embaixo na tela subcutânea, onde dá para ver ali que tem a presença dos vasos sanguíneos, né? Tem o plexo cutâneo ali, que é logo na saída dele para a derme. Tem o nosso tecido adiposo, que vai ser formado pelas nossos adipócitos, que são junto com o colágeno, que vai formar essa parede que se chama de tecido adiposo, certo? Então, aí no caso, percorrendo essas camadas de epiderme, começando da parte mais interior, que seria a basal, é a camada mais profunda. Ela é composta de uma única fileira de queratinócitos, que são colunares e cúbicos. E aí eles contêm os filamentos, né? Então, as células troncos ali se dividem para produzir novos queratinócitos e melanócitos. E as células de Merkel associadas aos discos de Merkel estão espalhadas entre os queratinócitos, certo? Seguindo
para uma camada mais exterior em relação a ela, mais distal, temos a camada espinhosa da epiderme, porque ela tem 8 a 10 fileiras de queratinócitos com feixe de filamento intermediário de queratina. Ela inclui as projeções ramificadas dos melanócitos e células de Langerhans. Aí, em relação a essas duas, nós temos mais distal ali, mais exterior, seria a camada granular. Ela é composta de 3 a 5 fileiras de queratinócitos achatados. Por que achatados? Tem a exerção tem influência da pressão atmosférica junto ao nosso corpo, que nós não sentimos essa força, mas vão achatar esses tecidos, certo? E as organelas começam a se degenerar. As células contêm a proteína queratohialina, que vai converter o filamento de queratina em queratina. E os grânulos lamelados, que vão libertar a secreção impermeabilizante rica em lipídio, no caso diretamente ligada à função impermeabilizante da nossa pele. Aí ali acima vai ter a camada também no caso da sola do pé e da palma da mão. Eu tinha esquecido de mencionar, temos também uma camada lúcida. Só acontece nesses casos da camada mais grossa da nossa pele, porque geralmente são as 4 camadas, mas na sola do pé e na palma da mão temos a camada lúcida ainda, que são 4 a 6 fileiras de queratinócitos mortos e claros, com grande quantidade de queratina dispostas de forma regular. E aí, por último, a nossa camada, que seria a camada de tecido morto, que é a camada córnea, que ela tem de 25 a 30 fileiras de queratinócitos achatados, que estão mortos, mas enfim, eles contêm a queratina. E a importância dela é a primeira barreira contra todo tipo de corpo estranho que tentar invadir o nosso corpo, no caso de vírus ou bactérias, e ela ajuda também a isolar e proteger, ela oferece essa proteção mecânica a nossas camadas mais internas, onde estão as funções mais vitais do nosso sistema tegumentar. Então é isso. Seguindo, essa é a nossa estrutura anatômica da nossa pele. Seguindo mais adiante, agora eu vou falar um pouco mais das estruturas acessórias da pele. No caso, começando pelo pelo, né? Que o pelo, o que acontece? Ele tem uma distribuição, a distribuição dele vai variar aproximadamente 600 pelos por centímetro quadrado na pele do nosso rosto e 60 por centímetros quadrados na pele que recobre o resto do corpo. Algumas partes do corpo não tem pelo, no caso as palmas, na face palmar, né, dos dedos e das mãos, que em cima aqui até tem, e nas solas, que vai ser a face plantar, né, das solas e dos dedos do pé, porque em cima também a gente encontra pelos. Aí nos adultos, o pelo ele vai, que como é a idade mais desenvolvida do ser humano, eu vou destacar os adultos, porque é onde os pelos vão se concentrar no couro cabeludo, nas sobrancelhas, nas axilas e em torno dos órgãos genitais externos. No couro cabeludo é para perda de calor mesmo, equilibrar a perda de calor. As sobrancelhas e os cílios vão ser para prevenção de invasão, prevenção da invasão de corpos estranhos nos nossos olhos. E aí as axilas e os órgãos genitais externos é para controle de temperatura e de perca de líquido. Essa imagem vai demonstrar a estrutura do pelo. Ali a gente pode observar, que é uma estrutura bem complexa, mas com cuidado a gente consegue entender. Ela é encabeçada pela haste do pelo, né? Que é a parte mais externa e superficial do nosso pelo. Aí, mais abaixo, mais interior, ela já vai ter a raiz do nosso pelo ali. E nessa raiz, um pouco mais interior ali, um pouco mais inferior a elas, vai ter a glândula sebácea. Ainda, seguindo para uma posição mais interior, nós temos o plexo da raiz do pelo e abaixo dela o bulbo.
Lateralmente a esse bulbo e esse plexo, nós vamos ter o músculo eretor do pelo, que vai ser ligado ali em cima para receber as respostas do nervo, ali na raiz. Mais lateralmente temos a glândula sudorífera, que é a crina, e seguindo, interiormente vamos ter a papila pilosa, a glândula sudorífera apocrina e os vasos sanguíneos mais abaixo ali, já quase no tecido adiposo, certo? Se a gente pegar uma visão mais microscópica, ali encabeçando logo na saída da haste, vai ter a bainha, né? Bainha dinâmica da raiz. Mais exteriormente vai ter a bainha externa, vai ter uma bainha epitelial da raiz, aí ela é dividida em folículo piloso ali, bainha externa e bainha interna da raiz. Mais acima uma pequena camada que é a cutícula do pelo, mais um pouquinho acima o córtex, a medula, e aí segue para a parte mais superficial do nosso pelo. Mais abaixo ali no bulbo, nós vamos ter abaixo, interior a todos, vai ter os vasos sanguíneos, que é logo ali já no tecido adiposo, né? Mais exterior a eles temos, ou distal, né? Vamos ter a papila do pelo, aí ali os melanócitos, a matriz do pelo, a medula e o córtex sendo demonstrado ali, e a cutícula do pelo, certo? Aí tem a bainha espinhal, a bainha ali em cima da raiz, que é como eu já comentei, a bainha epitelial ali. Beleza. Seguindo, nosso próximo então acessório aí, o apêndice da pele, vai ser a unha. E as unhas, o que elas são? Elas nada mais são do que algumas são lâminas de células epidérmicas, que são queratinizadas, e elas são compactuadas de forma firme, então são duras. As células elas vão formar uma cobertura sólida e clara sobre a superfície dorsal das partes distais dos nossos dedos. E aqui nós temos uma imagem onde dá para observar certinho a composição anatômica das nossas unhas. O que acontece? Ela vai ter ali, primeiro falando de uma parte mais externa, ela vai ter, nessa vista externa, ela tem uma margem livre, que vai ser a pontinha da unha, que é geralmente que o ser humano vai cortar. Aí alguns gostam de cultivar, é esteticamente bonito. O corpo da unha, que aí é a parte que vai realmente de fato cobrir a parte distal do nosso dedo. A lúmula, que é a parte mais clarinha aqui, ela está um pouco mais distal em relação ao eponíqueo e mais proximal em relação ao corpo da unha mesmo. E temos ali a parte mais popular, que seria o eponíqueo, que é a tradicional cutícula, que em processos de estética também é retirada. E por último ali, onde a parte que já é marcada dentro do nosso dedo, que seria a raiz da unha, certo? Aí então no plano sagital, na imagem lateral ali, nós temos a margem livre. Vindo mais proximal, vamos ter o corpo da unha, a lúmula, o eponíqueo e a raiz da unha. Internamente, ali nós já podemos observar que tem o hiponíqueo, que é o leito da unha, onde ele vai se repousar. Tem a epiderme, aí já é a nossa camada mais exterior de pele. A derme, mais anterior. E ali vai mostrar, aquelas não está descrito na imagem, mas tem aquelas células ali, são os nossos adipócitos, que vão formar o tecido adiposo do nosso corpo. E mais interior ainda, mais proximal, vamos ter a nossa falange, que no caso são os ossos do dedo. Seguimos então agora para as glândulas. Vou começar pelas nossas glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, elas são glândulas simples e ramificadas. Elas estão conectadas diretamente no folículos pilosos que eu mostrei na outra imagem anterior. A parte secretora dela vai se encontrar na derme, que vai ser junto ao ângulo que o músculo eretor do pelo forma com a parede externa do folículo piloso. E aí ela se abre ali no colo do folículo piloso para secretar a substância. Aí a estrutura da nossa glândula sebácea, que vão ter primeiramente a imagem da direita, ali onde dá para ver de uma visão externa.
ela vai ter a glândula sudorífera ecrina, mostrando ali. Na realidade, a imagem está mostrando as três glândulas. Eu quero destacar a que a gente vai dar uma microvisão agora, que vai ser na glândula sebácea, que é a que está ali, ó, ela é em ângulo com o músculo eretor do pelo, e está encostada ali na parede da saída da haste do pelo ali, já um pouco mais para baixo. Tudo bem? Então, vendo de uma forma mais interna ali, no microscópio, ela vai ter as fibras colágenas na derme, aí tem ali, está mostrando a raiz do pelo ali, ó, o folículo piloso, e ali a glândula sebácea encostada nele ali, como eu posso dizer, tangente a ele. E no lado esquerdo ali, lateralmente, vai ter o músculo eretor do pelo, que é angular, né, a ela. Seguimos então agora para a glândula sudoríparas, ou glândulas sudoríparas. Existem de 3 a 4 milhões de glândulas sudoríparas no nosso corpo. Essas células aí são as glândulas que vão liberar essas secreções por meio de exocitose e vão descarregar na superfície da pele, lá na epiderme, por meio dos poros ou nos folículos pilosos. Os folículos pilosos, no caso, que vão jogar a secreção desse suor produzido na glândula anterior para epiderme. Aí aqui, mais uma vez, na imagem na lateral esquerda aqui, a imagem da esquerda, ela mostra mais uma vez as três as três glândulas que vão trabalhar em conjunto para a secreção dessa substância. E aqui a nossa vista então microscópica vai ser da glândula sudorípara, né? Que vai ter, então ali, ó, está localizada ali, tem as fibras colágenas da derme, tem o ducto, a parte secretora e o adipócito, que aí já é célula de tecido adiposo. Aí ali, na imagem mais em cima da glândula sudorípara ecrina, nós podemos ver ali que tem o ducto e a parte secretora, enquanto que na glândula sudorípara apocrina são as que eu acabei de descrever, que vai ter o adipócito, parte secretora e o ducto que vai levar essa substância para cima, certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Caso vocês se interessem por alguma coisa vista nesse vídeo aqui, algum conteúdo apresentado nesse vídeo, aqui estão as referências dos artigos e as fontes onde o conhecimento foi adquirido. E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e a todo mundo que prestigiou e assistiu a essa aula. Muito obrigado, fiquem com Deus.